Segunda-feira, nova semana se inicia, novos objetivos. De antemão, desejo a todos vocês que me assistem uma semana maravilhosa. Um beijo no seu coração, que a tua segunda-feira seja incrível. Mas, incrível mesmo, todos nós esperamos aí que seja a semana do Vasco. Amanhã, às 21h30, a gente pega o Puerto Cabello em São Januário pela segunda rodada aí da Sul-Americana, e no sábado, pelo mesmo horário, o Vasco pega o Sport Clube do Recife, também pela pela terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro. Olha, tem muita coisa para falar com vocês nesse vídeo, mas peço que você chegue já deixando o like no começo do vídeo, que ajuda muito aí o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e entender que ele é relevante. E quem estiver chegando pela primeira vez, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações. Galera, vamos dar uma passeada aí na rodada para a gente entender. O Vasco fechou a segunda rodada na 11ª colocação. A um ponto do líder do campeonato, dá para sonhar com o título ainda e dá para sonhar também com o Z4. A gente está aí a 2 pontos da zona de rebaixamento e seguimos na frente do Santos Futebol Clube, tá? Beijo, Sormani, tamo junto, patou em casa com o Bahia. Agora vamos lá aos jogos da rodada. Infelizmente, Corinthians 3, Vasco 0, Ceará, Pedro Raul fazendo gol a dar com pau 2, Grêmio 0, Botafogo 2, Juventude 0, Fluminense 2, Bragantino 1, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Mirassol 1, Fortaleza 1, Internacional 3, Cruzeiro 0, Vitória 1, Flamengo 2, Sport 1, Palmeiras 2, Santos 2, Bahia 2. E detalhe, hein? Meu amigo, o gol da vitória do Palmeiras veio num pênalti que não é pênalti aquilo nem aqui, nem na Marte, nem em Júpiter, nem em Plutão, nem em Saturno, nem na Premier League, nem na pelada nossa de bairro. Cara, bizarro, mano. Olha, a gente brinca aqui por ser do Rio de Janeiro, muito sobre essa questão do Flamengo ser ajudado, mas sem medo de errar, eu falo hoje, o clube mais ajudado com a arbitragem no país chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tem ninguém que é mais beneficiado por arbitragem hoje do que o Palmeiras. Tá feio demais, tá? O Palmeiras tá conseguindo aí botar o Flamengo no bolso com relação a isso aí. Dito isso, essa aí foi a primeira rodada, beleza? Vamos agora, galera, entrar em outros temas. Queria trazer para vocês já ainda sobre Campeonato Brasileiro que a CBF soltou uma normativa anteontem informando que a partir de agora os jogadores estão proibidos de subir em cima da bola. Pegar 2 lances aí para ilustrar. Lembra quando o Soteldo no Vasco e Santos na Vila Belmiro sobe em cima da bola e aí o Medel é expulso, um jogador do Santos ali estoura uma confusão. O Memphis Depay, há 1 semana e meia, 2 semanas atrás, também subiu em cima da bola na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Também teve uma confusão ali. Então a CBF proibiu os jogadores de subir em cima da bola. Então o jogador agora que subir, botar os 2 pés em cima da bola, ele vai ser punido, tá? Com cartão amarelo vai ser marcado falta técnica, tá bom? Então essa é uma novidade que a CBF está trazendo. Vi muita discussão sobre isso, pô, é a morte do futebol, tá de sacanagem, tanta coisa para mexer. O Memphis Depay, inclusive, se posicionou, falou que tem tantas coisas aí pro futebol brasileiro estar observando, e ele falou que o futebol ele também é mental. Então ele quis dizer que o que ele fez foi para desestabilizar o adversário, ele ganhou tempo, gerou confusão, teve jogador expulso, e isso faz parte da partida. Eu concordo com ele, mas dá para levar isso para 2 lados. Pô, é mimimi, estão matando o futebol raiz? Concordo. Por outro lado, tirando o lado do folclore, dessas cenas lamentáveis e talvez desestabilizar ou não o adversário, isso agrega ao que é o jogo. Normalmente sempre acaba em confusão. Então assim, dá para você levar para um lado ou para o outro, fique à vontade para escolher qual lado você quer levar essa decisão da CBF, mas essa é a informação de momento. Ainda sobre CBF, quarta-feira agora, 3 horas da tarde, na sede da CBF, teremos o sorteio aí para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora são 32 equipes, metade fica pelo caminho, 16 avançam para a fase de mata-mata, tá? Vamos relembrar os senhores, os classificados. São 12 equipes classificadas
de maneira direta, o campeão da Copa do Brasil, os times que já foram direto para Libertadores, campeões de algumas Copas aí, Copa Verde, Copa do Nordeste, etc. E os 20 que vieram passando da primeira e da segunda fase. Vamos aqui aos 32 times. Os já classificados entrando direto na terceira fase da Copa do Brasil: Botafogo, Palmeiras, Bahia, CRB, Inter, Paysandu, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro. Os times que jogaram a primeira e a segunda fase e chegaram até a terceira: CSA, Vila Nova, Atlético Paranaense, Ceará, Maracanã, Náutico, Grêmio, Capital, Retrô, Operário, Botafogo da Paraíba, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novo Horizontino, Maringá, Brusque, Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco e Aparecidense de Goiás, tá? Então essas são as 32 equipes. Na quarta-feira agora, a partir das 3 horas, teremos o sorteio da CBF e saberemos quem vai ser o nosso adversário na Copa do Brasil. E aí, gostaria de escolher um adversário? Lembrando que o Vasco está no pote 1, tá? Então o Vasco vai pegar aí as equipes de pior ranking, então teremos, na teoria, pelo menos uma terceira fase mais fácil. Ano passado, pela gente estar no pote 2, a gente pegou as principais equipes do futebol brasileiro no ranking da CBF e a gente acabou pegando o Fortaleza, tá bom? Mas graças a Deus, mesmo nos pênaltis, a gente avançou, tá bom? Tá feito o registro. Vou virar a chave agora e vou para outros temas. Antes, lembrar vocês aí que a Betfair é nossa parceira aqui no canal Futebolaço e maior patrocinadora da história do Vascão da Gama. Tem jogo amanhã já da Sul-Americana, o Vasco joga amanhã, o jogo é em casa, oportunidade boa aí para fazer aquela fezinha. Você que se cadastrou na Betfair e ainda não fez uma aposta, tá aí uma boa para você fazer, tá? Então corre lá na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se cadastre lá e faça suas apostas. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e ser responsável aí, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Galera, olha, o Carille tá com um alvo gigantesco no meio das costas dele. Fico imaginando ele vendo aí a repercussão, a imprensa tradicional inteira, além da imprensa não tradicional, onde eu me incluo. Todo mundo tá falando da possibilidade da demissão do Carille, de como ele tá pressionado, de como essa semana vai ser decisiva para ele. Eu fico imaginando como é que ele tá analisando, tá enxergando isso, já sabendo que ele tá indo jogar contra o Puerto Cabello amanhã com a cabeça dele a prêmio, tá? Mas isso aí, ele que tem que lidar. Vamos aqui aos números do Carille até aqui no Vasco. O Carille tem 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ou seja, até aqui ele tem 16 jogos comandando a equipe do Vasco. 24 gols marcados e 18 gols sofridos. Essa é a campanha do Carille dirigindo a equipe do Vasco. Ainda em cima do jogo do Corinthians, nós tivemos aí um tema um pouquinho polêmico. O Verratti foi muito duro na sua entrevista, que ele deu ali na zona mista para a Amazon Prime, e o Vanderlei Luxemburgo estava na transmissão da Amazon Prime como comentarista, narração do Galvão Bueno, e após o Verratti dar aquela entrevista que eu trouxe para vocês aqui no canal, o Vanderlei Luxemburgo comentou e condenou as falas do Verratti. Vamos aqui a uma aspas do Vanderlei Luxemburgo sobre a entrevista do Verratti. Eu não concordo com a postura do Verratti. No futebol existe uma regra estabelecida, que o treinador não pode queimar seu grupo em entrevista e o jogador também não pode queimar. Ainda mais uma liderança como o Verratti, que tem voz ativa. Essas coisas têm que ser resolvidas dentro do vestiário, não podem ser expostas. Olha, quem sou eu aqui para concordar ou até para discordar do Luxemburgo? O Luxemburgo é somente o treinador mais vitorioso da era dos pontos corridos. Na minha opinião, um dos 3 maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Um dos poucos treinadores que teve a honra de treinar o Real Madrid e sendo sul-americano e brasileiro, tá? Principalmente brasileiro. Ninguém atingiu a nível europeu o patamar que o Luxemburgo atingiu. Treinou a seleção brasileira. Enfim, então é um cara, referência para poder emitir opinião sobre o futebol. Eu só acho que o Luxemburgo deu um peso na fala do Verratti, onde eu acho, na minha opinião, que não teve. Eu não vi o Verratti expondo o treinador ou expondo individualmente um atleta. Ele fala do conjunto. Ele fala que o time toma muito gol infantil,
ele fala que um time que joga dessa maneira e toma tanto gol, é impossível competir dessa maneira. Então, e ele faz questão, e até falei isso no meu comentário, ele tão preocupado ali em não ferir suscetibilidades, ele faz questão de, quando ele quer falar da questão da quantidade de gols que a equipe toma, ele fala que essa marcação começa pelos atacantes, a culpa também é do ataque e tal. Então, assim, eu vejo ele como capitão, falando a verdade, falando a realidade do que está acontecendo. Ele não cita individualmente jogador, e até quando ele fala de defesa, de tomar gols, ele engloba a equipe como um todo. Tá? Então, acho que não vi nada demais negativo na entrevista do Verratti. Vi sim coisas positivas e postura de um capitão sanguíneo, coisa que a gente já vê no Verratti. Não é a primeira e não é a segunda entrevista que a gente vê dele nessa linha, inclusive antes até de ser o capitão. Ele acaba herdando essa braçadeira de capitão um pouco depois. Quando ele chega no Vasco, o capitão é o Medel, e ele já tinha essa postura de se pronunciar e falar dessa maneira, tá? Mas é a minha opinião. Quero ouvir você, deixa a sua aqui embaixo nos comentários. Galera, ontem foi aniversário de um cara que o meu pai, por exemplo, é apaixonado. Há muita discussão quem é o maior camisa 8 da história do Vasco. Muitos colocam o Juninho Pernambucano, muitos também acham que é o Giovani, o nosso pequeno príncipe. Um é reizinho, o outro é pequeno príncipe, né? Se fosse por hierarquia aí de monarquia, né? O Juninho Pernambucano é rei e o Giovani é príncipe, então tava resolvido já a parada. Mas enfim, tem uma galera que acompanha a gente aqui no canal de várias gerações. Quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários, na sua opinião, quem é maior para a história do Vasco, ou quem jogou mais, porque não necessariamente quem é maior jogou mais bola do que talvez quem é menor. Porque, por exemplo, o Edmundo é maior para o Vasco em termos de idolatria e representatividade do que o Romário. Mas o Romário tem melhores números, ganhou mais títulos, foi mais vezes artilheiro, e por questão de identificação a torcida gosta mais do Edmundo do que o Romário. Então dá para dizer que o Edmundo é maior para o Vasco do que o Romário, mesmo tendo ganho menos, tendo jogado menos bola inclusive. Então não necessariamente essas coisas caminham na mesma direção, tá? Mas ontem o Giovani completou 61 anos de idade, vinha travando uma luta muito grande contra uma doença grave. Ele mesmo deu uma entrevista na Vasco TV no começo do ano achando que ele, não ia durar mais muito tempo, mas graças a Deus aí, Papai do Céu tem o curado e ele tem sido forte aí nessa luta. Então parabéns, Giovani, que Deus te abençoe. Tive com o senhor uma vez, você já me atendeu algumas vezes no WhatsApp, tá? Ó, um beijo no seu coração, que você seja muito feliz, saiba que minha família te ama e meu pai é um grande fã seu, tá? A galera fala muito do Roberto Dinamite, mas o jogador favorito do meu pai naquela geração era o Giovani. Beleza? Tá feito aí o registro, galera, e é isso. Assim eu encerro com os senhores a nossa primeira edição, tá? Logo mais eu chego com a nossa segunda. Hoje eu tenho um compromisso, vou participar lá do canal dos companheiros do Atenção Vascaínos às 7h30 da noite. Não sei se eu vou conseguir gravar o terceiro vídeo, mas pelo menos 2 eu garanto para vocês aí. Então mais ou menos 5 horas, 5 e pouco, eu chego aqui com a nossa segunda edição, tá bom? Ó, um beijo no seu coração e até a próxima edição. Tamo junto. Chegou até aqui, gostou do vídeo? Dê essa moral, se inscreva aí no canal. Hoje, provavelmente, a gente tá batendo a marca de 300 mil inscritos, tá bom? Então dá essa força pra gente aí. E deixa o like se você gostou do vídeo. Não gostou, deixa o dislike. É a forma de eu avaliar e entender se você tá gostando do nosso conteúdo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, diga em volta, mas tamo junto. Valeu! Fui! Alalau!